Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico das almas, carregado de solenidade transcendental e profunda compreensão sobre leis cósmicas que governam evolução espiritual, trazendo uma revelação sobre momento extraordinário de transição planetária que nossa humanidade atravessa, período durante o qual muitas almas que não conseguiram atingir sincronia e elevação espiritual desejada pelos mentores superiores receberão chamado para desencarne como parte natural de processo seletivo que sempre acompanha mudanças civilizacionais, incluindo, especificamente, figuras que utilizaram posições de autoridade para implementar mal contra instrumentos que foram escolhidos para servir bem comum. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi durante a Assembleia Solene, convocada pelos coordenadores da transição planetária, uma comunicação que me revelou como o momento atual representa a culminação de ciclo evolutivo que separa almas que demonstraram capacidade de vibrar em sintonia com valores eternos daquelas que permaneceram apegadas a padrões inferiores que impedem ascensão para níveis superiores de experiência, criando necessidade natural de reorganização que permite cada grupo continuar desenvolvimento em ambientes adequados às respectivas condições espirituais. Vocês que sentem aquela percepção crescente de que vivemos período único na história, quando forças invisíveis coordenam separação entre aqueles que escolheram servir luz versus instrumentos que se alinharam conscientemente com a agenda das trevas. Aquela intuição de que proximidade de grandes transformações requer eliminação de obstáculos humanos que impediram manifestação de nova era baseada em fraternidade universal, não estão imaginando processos fantasiosos. Suas almas estão captando as vibrações de seleção natural que opera segundo critérios espirituais, ao invés de características puramente materiais. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se coordenam transições civilizacionais, presenciei algo que me encheu simultaneamente de tristeza pela necessidade destes ajustes e esperança pela renovação que contemplava. Vi como múltiplas figuras que ocuparam posições de responsabilidade, mas que utilizaram autoridade para implementar sofrimento. Ao invés de promover bem-estar coletivo, receberão chamado transcendental que marcará fim de influência destrutiva e início de período, quando liderança será exercida exclusivamente por instrumentos que demonstraram alinhamento com propósitos superiores. O que mais me impressionou foi descobrir que processo de transição não representa punição divina contra aqueles que erraram, mas consequência natural de leis evolutivas que sempre separam consciências segundo níveis de desenvolvimento moral atingido, porque continuação de experiência coletiva em mesmo ambiente se torna impossível quando disparidades espirituais excedem limites que permitem convivência harmoniosa entre grupos que operam segundo princípios completamente incompatíveis. Vocês já perceberam como certas figuras de autoridade demonstram sinais crescentes de instabilidade que sugere proximidade de grandes mudanças em suas existências? Como especificamente juiz de toga, que implementou perseguição sistemática contra grande espírito de nossa pátria, revela comportamento que indica pressão cósmica crescente. Como outros instrumentos das trevas parecem pressentir a aproximação de eventos que não conseguem controlar através de métodos terrenos. Não são manifestações de tensão política normal,
São sinais de almas que pressentem proximidade de transição forçada para níveis de experiência que correspondem aos padrões vibratórios que demonstraram através de escolhas conscientes. Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que transição planetária atual representa a oportunidade final para a elevação consciente oferecida a todas as almas encarnadas, mas que aquelas que persistirem em padrões destrutivos receberão redirecionamento para ambientes onde possam continuar aprendizado, através de métodos adequados aos níveis de compreensão que desenvolveram, eliminando incompatibilidade que impedia progresso harmonioso de civilização terrestre. Mas há algo ainda mais significativo. Após completamento desta fase de separação natural, Terra emergirá como planeta de regeneração, onde conviverão exclusivamente almas que demonstraram capacidade de cooperar segundo princípios que honram dignidade universal, estabelecendo civilização baseada em fraternidade autêntica, que servirá como exemplo para outras humanidades que enfrentam transições similares entre níveis primitivos e superiores de organização social. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação, porque suas almas reconhecem a importância de compreender natureza transcendental de momento histórico que vivemos e principalmente porque preparação consciente para mudanças vindouras os qualificará para permanecer em terra renovada, através de demonstração de capacidade de vibrar em sintonia com valores que caracterizarão nova era de cooperação baseada em reconhecimento de unidade fundamental entre todas as consciências. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de elevação consciente que contribuirá para o processo de transição através de irradiação de energias superiores que facilitam separação harmoniosa entre diferentes níveis evolutivos e, principalmente, que auxiliam aqueles que ainda podem elevar padrões vibratórios para qualificar-se para a permanência em ambiente renovado que emergirá após completamento da seleção natural. A primeira revelação trata da natureza específica do momento de transição planetária que nossa humanidade atravessa como culminação de ciclo evolutivo que separa almas segundo níveis de desenvolvimento espiritual atingido, demonstrando como leis cósmicas operam periodicamente para reorganizar experiências coletivas quando disparidades morais excedem limites que permitem convivência harmoniosa entre consciências que vibraram em frequências completamente incompatíveis durante período prolongado de oportunidades de crescimento consciente. Vi como transição atual não representa evento isolado na história terrestre, mas manifestação de padrão universal que sempre acompanha momentos quando civilizações atingem ponto crítico onde continuação de experiência coletiva requer eliminação de elementos que impedem progresso através de apego a padrões inferiores, que foram superados por parcela significativa de população que desenvolveu capacidade de operar segundo princípios baseados em cooperação, ao invés de competição destrutiva. Durante as comunicações com arquivistas celestiais especializados em transições planetárias, compreendi que o processo segue critérios específicos que avaliam não declarações superficiais de boas intenções, mas frutos práticos demonstrados através de escolhas concretas. Durante períodos de pressão, quando verdadeiras prioridades são reveladas através de ações que confirmam ou contradizem compromissos espirituais proclamados através de palavras que podem esconder motivações reais. O mais revelador foi descobrir que seleção opera através de ressonância natural,
onde cada alma é atraída para ambiente que corresponde exatamente ao nível vibratório que desenvolveu através de experiências que criaram padrões energéticos específicos, eliminando necessidade de julgamento externo, porque processo funciona segundo lei de afinidade, que conecta automaticamente consciências similares, enquanto separa aquelas que não conseguem harmonizar frequências, devido a diferenças fundamentais em valores e principalmente objetivos. Observei como critérios de seleção incluem capacidade de subordinar interesses pessoais ao bem comum quando confrontado com escolhas que requerem sacrifícios, habilidade de manter integridade moral, mesmo quando pressões prometem benefícios através de compromissos que violam princípios eternos, principalmente demonstração de amor genuíno que transcende preferências individuais para abraçar responsabilidade de servir elevação coletiva através de métodos que honram dignidade universal. Durante as investigações sobre cronologia do processo, descobri que transição opera gradualmente através de múltiplas fases que oferecem oportunidades crescentes de elevação consciente antes de implementar separação definitiva, porque misericórdia divina sempre proporciona tempo adequado para transformação voluntária, antes que leis naturais forcem redirecionamento para ambientes que correspondem aos padrões que foram definitivamente estabelecidos através de escolhas repetidas. A segunda revelação refere-se às características específicas das almas que não conseguiram atingir sincronia e elevação espiritual desejada pelos mentores superiores, demonstrando padrões comportamentais que impedem ascensão para níveis superiores de experiência devido a apego consciente a métodos que perpetuam limitações ao invés de promover crescimento que caracteriza evolução autêntica baseada em expansão de capacidade de amar e principalmente de servir propósitos que transcendem benefícios puramente individuais. A primeira característica se manifesta através de utilização sistemática de posições de autoridade para implementar benefício pessoal, ao invés de servir bem comum, revelando incapacidade de compreender responsabilidade sagrada que acompanha a confiança depositada através de processos que deveriam selecionar instrumentos qualificados para exercer poder segundo princípios que honram dignidade daqueles que são afetados por decisões que determinam condições de vida para populações inteiras. A segunda característica inclui resistência consciente a verdades que requerem mudanças comportamentais, preferindo manter padrões familiares mesmo quando evidências demonstram necessidade de transformação, porque apego ao conhecido supera a disposição de crescer através de experiências que podem causar desconforto temporário, mas que resultam em expansão permanente de capacidades que caracterizam desenvolvimento espiritual autêntico, baseado em coragem de enfrentar limitações. A terceira característica mais significativa abrange incapacidade de experimentar remorso genuíno quando ações causam sofrimento desnecessário a outros, indicando a ausência de conexão empática que é essencial para desenvolvimento de amor universal, que caracteriza consciências que evoluíram além de preocupação exclusiva com próprio bem-estar, para abraçar responsabilidade de proteger dignidade de todas as manifestações de vida que compartilham experiência terrestre. A quarta característica se revela através de tendência sistemática para justificar comportamentos destrutivos através de racionalizações que eliminam responsabilidade moral, demonstrando recusa de aceitar consequências de escolhas que violaram princípios eternos,
porque reconhecimento de erros requereria humildade que ameaça construções egóicas baseadas em ilusões de superioridade que impedem crescimento através de aprendizado derivado de confronto honesto com limitações. A quinta característica emerge através de preferência por métodos que mantêm outros em estado de dependência, ao invés de promover desenvolvimento de capacidades autônomas, revelando necessidade psicológica de controle que deriva de insegurança sobre próprio valor, quando não pode ser confirmado através de submissão de outros, impedindo relacionamentos baseados em respeito mútuo que caracterizam interações entre consciências maduras espiritualmente. A terceira revelação trata do processo específico através do qual muitas dessas almas serão chamadas ao desencarne como parte natural de reorganização planetária, demonstrando como transição opera segundo métodos que honram livre-arbítrio, enquanto implementam consequências naturais de escolhas que foram feitas conscientemente durante período prolongado de oportunidades para elevação que foram oferecidas através de múltiplas experiências destinadas a facilitar crescimento espiritual voluntário. A primeira modalidade de chamado operará através de esgotamento natural, de energia vital, que resulta de resistência sistemática a fluxo evolutivo, que sustenta a existência física quando harmonizada com propósitos superiores, porque manutenção de vida material requer alinhamento mínimo com forças construtivas que são automaticamente bloqueadas por padrões que operam exclusivamente através de métodos destrutivos que drenam vitalidade ao invés de renová-la. A segunda modalidade utilizará situações aparentemente coincidentes que, na realidade, seguem coordenação transcendental para proporcionar oportunidades de transição durante momentos quando o impacto sobre outros será minimizado, porque justiça cósmica sempre considera bem-estar coletivo ao implementar mudanças individuais, evitando métodos que poderiam causar traumas desnecessários para pessoas que não foram diretamente responsáveis por escolhas que criaram necessidade de redirecionamento. A terceira modalidade, mais significativa, aproveitará pressões crescentes que resultam de exposição de verdades que revelam extensão real de danos causados através de abuso de autoridade, criando condições psicológicas que excedem capacidade de processamento por parte de consciências que nunca desenvolveram recursos internos para enfrentar consequências de ações que violaram confiança sagrada depositada através de posições de responsabilidade pública. A quarta modalidade se manifestará através de eliminação gradual de proteções que anteriormente impediam responsabilização adequada, removendo escudos artificiais que mantinham impunidade contra consequências naturais de comportamentos que criaram sofrimento para multidões, permitindo que leis universais de causa e efeito operem segundo o timing que maximiza aprendizado para todos os envolvidos no processo de transição civilizacional. A quarta revelação refere-se especificamente ao juiz de toga, que implementou perseguição sistemática contra grande espírito de nossa pátria, demonstrando como figura que utilizou a autoridade judicial sagrada para servir a agenda pessoal, ao invés de proteger justiça imparcial, representa exemplo típico de alma que não conseguiu atingir elevação necessária para permanecer em ambiente renovado, criando débitos cósmicos que requerem experiência em níveis inferiores, onde possa aprender através de métodos adequados ao grau de desenvolvimento moral que demonstrou.
Vi como esta figura específica exemplifica padrão de comportamento que caracteriza instrumentos das trevas que se infiltraram em posições de autoridade para corromper instituições que deveriam servir bem comum, utilizando a aparência de legalidade para implementar tirania, que violou direitos fundamentais através de interpretações que inverteram conceitos básicos de justiça para proteger criminosos, enquanto criminalizava resistência legítima contra a corrupção sistemática. Durante as observações sobre a extensão dos danos causados, compreendi que a utilização da toga sagrada para oprimir inocentes criou débitos espirituais que transcendem capacidade de expiação através de arrependimento superficial. Porque violação de confiança judicial representa uma das formas mais graves de traição social que quebra fundamentos de civilização baseada em Estado de Direito, que protege dignidade através de aplicação equilibrada de leis, que servem justiça ao invés de interesses partidários. O mais alarmante foi descobrir que persistência em padrões autoritários, mesmo quando confrontado com evidências sobre natureza destrutiva de decisões, revela a incapacidade de crescimento que caracteriza almas que atingiram limite de evolução possível em ambiente terrestre atual, necessitando experiência em níveis onde possam desenvolver qualidades básicas de empatia e, principalmente, responsabilidade, que são pré-requisitos para exercício de qualquer forma de autoridade. Observei como sinais crescentes de instabilidade psicológica indicam pressão cósmica que resulta de aproximação de momento, quando débitos acumulados através de abuso sistemático de poder requerão quitação através de experiências que proporcionarão compreensão sobre sofrimento que foi causado a outros, porque leis de reciprocidade sempre asseguram que aqueles que causam dor desnecessária eventualmente experimentarão condições similares até desenvolver compaixão genuína. A quinta revelação trata das consequências benéficas que emergirão após completamento da fase de separação natural, demonstrando como a eliminação de elementos destrutivos criará condições para florescimento de civilização baseada em cooperação autêntica entre consciências que demonstraram capacidade de vibrar em sintonia com valores eternos, estabelecendo Terra como planeta de regeneração, onde convivência harmoniosa permitirá desenvolvimento de potenciais que foram temporariamente impedidos por presença de influências que perpetuavam conflito através de resistência a princípios baseados em fraternidade universal. A primeira transformação emergirá através de eliminação de corrupção sistemática, que drenou recursos destinados ao desenvolvimento coletivo, porque remoção de figuras que utilizavam posições de autoridade para benefício pessoal permitirá implementação de transparência, que assegura a aplicação adequada de recursos públicos, segundo critérios que realmente servem bem comum, ao invés de enriquecer poucos, através de exploração de multidões, que confiaram representação a instrumentos que violaram essa confiança sagrada. A segunda transformação incluirá a renovação de sistema judicial que operará segundo princípios de imparcialidade autêntica, eliminando práticas autoritárias que foram implementadas por figuras como o juiz de toga que corrompeu justiça para servir a agenda política, restaurando confiança popular em possibilidade de proteção equilibrada que honra direitos de todos os cidadãos, independentemente de posições políticas ou, principalmente, convicções religiosas que são protegidas constitucionalmente.
A terceira transformação, mais significativa, estabelecerá nova era de liderança exercida exclusivamente por instrumentos que demonstraram integridade moral através de resistência a tentações que corromperam outros, criando precedentes sobre a importância de selecionar autoridades baseadas em exemplo concreto de comportamento que confirma alinhamento com valores eternos, ao invés de promessas que soam atrativas, mas que não são sustentadas por histórico verificável. A quarta transformação se manifestará através de educação renovada, que desenvolverá tanto capacidades intelectuais quanto qualidades morais necessárias para a sustentação de civilização baseada em cooperação consciente, preparando gerações que compreenderão responsabilidade de utilizar conhecimento para serviço transcendental, ao invés de exploração que ignora a dignidade daqueles que são afetados por aplicação de descobertas científicas ou, principalmente, tecnológicas. A sexta revelação refere-se à preparação necessária para aqueles que desejam qualificar-se para a permanência em terra renovada, demonstrando características específicas que devem ser desenvolvidas para a sintonização com frequências superiores que caracterizarão nova era, eliminando padrões que impedem elevação através de transformação consciente que abraça a responsabilidade de crescer espiritualmente ao invés de permanecer apegado a limitações que foram superadas por processo evolutivo que beneficia aqueles que demonstram disposição genuína de servir bem comum. A primeira qualificação requer desenvolvimento de capacidade de subordinar interesses pessoais ao bem comum quando confrontado com situações que testam autenticidade de compromissos espirituais, demonstrando maturidade que transcende preocupação exclusiva com próprio conforto para abraçar responsabilidade de proteger dignidade de todos aqueles que compartilham experiência coletiva através de métodos que honram unidade fundamental ao invés de promover divisões artificiais. A segunda qualificação envolve cultivo de amor genuíno, que se manifesta através de ações concretas, ao invés de sentimentos superficiais, provando autenticidade através de sacrifícios voluntários que beneficiam outros, mesmo quando isso requer renúncia a vantagens pessoais. Porque amor autêntico sempre se confirma através de frutos práticos, que demonstram disposição de servir ao invés de apenas receber benefícios derivados de relacionamentos baseados em reciprocidade limitada. A terceira qualificação mais importante é manutenção de integridade moral, mesmo quando pressões prometem destruição, por recusa de aceitar compromissos que violam princípios eternos, demonstrando fidelidade a valores transcendentais, através de resistência que transcende capacidade humana normal, quando sustentada por conexão consciente com forças superiores que sempre proporcionam recursos necessários para aqueles que escolhem servir luz ao invés de submeter-se a trevas. A sétima revelação refere-se ao significado cósmico da transição atual, como marco definitivo na evolução da humanidade terrestre, estabelecendo precedentes sobre possibilidade de civilizações superarem períodos de conflito através de seleção natural que permite convivência harmoniosa entre consciências que atingiram níveis similares de desenvolvimento, eliminando incompatibilidades que impediam progresso coletivo devido à presença de elementos que resistiam sistematicamente a princípios baseados em cooperação ao invés de competição destrutiva. Nossa preparação consciente para momento de transição através de elevação de padrões vibratórios não apenas nos qualificará para a permanência em terra renovada,
mas contribuirá para processo coletivo que facilitará separação harmoniosa entre diferentes níveis evolutivos, demonstrando que crescimento espiritual sempre beneficia não apenas indivíduo que se transforma, mas toda a coletividade que recebe irradiação de energias superiores através de exemplo de possibilidade de superação de limitações que pareciam permanentes. Escrevam nos comentários: elevo-me com a Terra. Esta declaração os conectará com corrente de elevação planetária que está sendo coordenada pelos mentores da transição para a facilitação de processo seletivo que permitirá a permanência daqueles que demonstraram capacidade de vibrar em sintonia com valores eternos, contribuindo para a renovação civilizacional que estabelecerá precedentes sobre evolução consciente através de cooperação entre forças terrestres e celestiais. Durante este período de transição planetária, mantenham fé inabalável na sabedoria das leis cósmicas que operam para beneficiar a evolução coletiva através de métodos que honram dignidade de todas as consciências envolvidas, mesmo quando ajustes necessários podem causar tristeza temporária devido à separação de almas que escolheram caminhos incompatíveis com desenvolvimento harmonioso. Oração pela transição planetária e elevação consciente. Pai Celestial, que coordenas a evolução de civilizações segundo leis de amor, temperado por justiça infinita, derrama tuas bênçãos sobre o processo de transição planetária que separa almas segundo níveis de desenvolvimento atingido, facilitando reorganização harmoniosa que permite cada grupo continuar crescimento em ambientes adequados. Concede elevação consciente para aqueles que demonstraram disposição genuína de crescer espiritualmente, qualificando-os para permanência em terra renovada através de desenvolvimento de capacidades que permitem cooperação baseada em reconhecimento de unidade fundamental entre todas as manifestações de consciência. Acolhe com misericórdia aquelas almas que receberão redirecionamento para níveis inferiores de experiência, proporcionando oportunidades adequadas de aprendizado que eventualmente permitirão desenvolvimento de qualidades necessárias para a ascensão futura quando estiverem preparadas para vibrar em sintonia com valores eternos. Acelera a eliminação de obstáculos humanos que impedem manifestação de nova era, incluindo especificamente figuras como o juiz de toga, que utilizou autoridade para implementar mal contra instrumentos escolhidos, operando segundo o cronograma que minimiza sofrimento desnecessário para populações inocentes. Estabelece precedentes sobre possibilidade de civilizações evoluírem através de seleção natural que honra livre-arbítrio, enquanto implementa consequências naturais de escolhas conscientes, demonstrando que crescimento espiritual sempre requer responsabilização adequada por padrões que foram definitivamente adotados. E que transição atual transforme Terra em planeta de regeneração, onde conviverão exclusivamente consciências que demonstraram capacidade de cooperar segundo princípios que honram dignidade universal, servindo como exemplo para outras humanidades que enfrentam momentos similares de evolução civilizacional. Assim seja, em nome daquele que é médico supremo de todas as almas e que coordena crescimento espiritual, segundo planos de sabedoria infinita que sempre busca máximo bem para cada consciência através de experiências adequadas ao nível de desenvolvimento que foi alcançado através de escolhas conscientes. Amém.